Abramos, irmãos, no livro de Lucas, capítulo de número 1, verso 46 ao verso 56. Lucas 1, 46 a 56. Diz assim, Cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Até o verso 56. Fala, Deus, mais uma vez conosco pela palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela nos orienta, nos adverte, nos consola, ela nos transforma dia após dia. E nós pedimos que o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a partir do último final de semana, nós adentramos ao advento, momento que nós nos lembramos do nascimento de Jesus. É fato, é notório, que nós não temos a precisão da data. Nós não temos a precisão do dia 25. Presume-se que, e a partir de decisões de autoridades de séculos passados, decidiu-se, ou seja, um rearranjo religioso e bem como um rearranjo em termos cronológicos, de que seria o dia 25. Mas nós sabemos que não temos essa precisão. O que nós temos é a encarnação do Verbo. O que nós temos é que Jesus nasceu. O que nós temos é que Deus divide a história e muda a história da humanidade através da encarnação do Verbo. Quando olhamos para a encarnação, irmãos, nós temos que olhar para o plano redentivo de Deus usar pessoas e circunstâncias as mais diversas para alcançar o seu fim. E o fim estabelecido pelo próprio Deus foi de que, através do descendente da mulher, se viesse aquele que poderia resgatar e transformar a humanidade como um todo, sobretudo aqueles os quais Deus de antemão conheceu e chamou para a salvação. Então, se nós observarmos no que tem acontecido nos dias de hoje, muitos teólogos, entre aspas, eles estão querendo desqualificar todos os eventos que têm um ar de sobrenaturalidade, têm uma aura de sobrenaturalidade. A alta crítica, ou seja, aqueles que defendem o esfacelamento das Escrituras, não olham para esse texto da mesma forma como nós olhamos. A nossa interpretação bíblica é aquela dos apóstolos. Morte, ressurreição de Jesus. A nossa interpretação bíblica é essa dada aos evangelistas, Mateus, Marcos, e aqui o médico Lucas é que está retratando um fato sobrenatural, a encarnação do Verbo. Diga-se de passagem, irmãos, que
Nos dias de hoje, os judeus que não entendem aquilo que aconteceu naqueles dias do nascimento de Jesus, para eles o Messias ainda virá. Aquele que veio lá atrás não é o verdadeiro. Há algumas circunstâncias que alguns defendem até de que, quem sabe, uma próxima grávida esteja gerando no seu ventre o Messias. Irmãos, então, ao observar esse texto, que vai falar de algo sobrenatural, nós temos que entender e discernir o propósito de Deus através desse cântico de Maria. O cântico traz muitas verdades. O cântico traz muitas confrontações dos nossos dias aos nossos dias. Vejamos, portanto, cântico de Maria. Maria, seu cântico é chamado de Magnificat, que é a primeira versão latina. Seu cântico se encontra na libertação de Deus em tempos passados, por meio do nascimento de Jesus. O cântico de Maria, embora seu nome signifique serenidade, dá a ideia de força, da ideia de poder. Maria, em seu cântico, recorre à intervenção de Deus na história para a salvação de seu povo. O texto, portanto, é um texto que traz para nós uma mensagem belíssima. E a composição inspirada por Maria é um tratado teológico, sobretudo em relação a algumas confissões que olham para Maria diferente daquilo que a Bíblia apresenta de quem foi Maria. Concílio de Éfeso, em 431, quis dar a Maria o título chamado de Theotokos. Theotokos, palavra grega que significa mãe de Deus. Então, esse concílio, houve vários concílios, concílio de Calcedônia, concílio de Éfeso, concílio de Constantinopla. Esse concílio entendeu que precisava olhar para Maria de forma diferenciada e quis atribuir a Maria esta ideia de que Maria fosse a mãe de Deus. Na ocasião, irmãos, rejeitaram a doutrina segundo a qual Maria não seria mãe do Cristo, mas apenas, não a mãe de Deus, mas apenas a mãe do Cristo. Certamente muitas controvérsias houveram por conta disso e deu-se início, então, a um conflito através de um pensamento de um bispo católico chamado Nestório. E aí vem uma teoria chamada do nestorianismo, que está associado a essa ideia de atribuir a Maria essas condições. E aí, para o catolicismo romano, essa doutrina não foi rejeitada. Ou seja, para o catolicismo, Maria é o Theotokos. Maria é a mãe de Deus. Para nós, cristãos reformados, nós não temos como aceitar o ensino de que Maria seja a mãe de Deus e corredentora com Cristo. Não, nós não aceitamos. A Bíblia não dá essa fundamentação para que nós pudéssemos ratificar e carimbar Maria é o Theotokos, Maria é a mãe de Deus. Se lessem e interpretassem corretamente o Magnificat, o cântico de Maria, talvez poderiam mudar e até se arrepender de uma heresia, de um ensino errado, praticado até hoje. Não sei aqui na igreja se tem alguns ex-marianos. É bem provável. Há um lá em cima diz que foi mariano. Pessoas que eram devotas a Maria e que entendiam que Maria tinha esse poder. Maria é o Theotokos, então vem de onde? Vem lá de trás, de 431, concílio de Éfeso. Quero identificar muito rapidamente aqui algumas atitudes de Maria que mostram Maria numa condição muito mais humana, muito mais
relacional e que pode ser e deve ser um exemplo para nós, sobretudo nesses dias que nós nos lembramos do nascimento de Jesus, ver Deus usando, instrumentalizando a figura de Maria para chegar ao seu fim. Lemos aqui no início, através da liturgia, Mateus capítulo 1, lemos Lucas capítulo 1, e aí esse cântico vem coroar tudo isso. Maria, sua atitude de engrandecer o Senhor. Verso 46, Maria, na sua composição, no seu cântico ao Senhor, neste magnificar, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Engrandecer, a minha alma engrandece ao Senhor. Ou seja, ela atribui a Deus, Senhor, Kyrios, em grego. E essa atribuição é um reconhecimento de quem ela era diante de alguém superior, infinitamente superior a ela. Então, ela não fala de si mesma, mas ela procura a grandeza de Deus e exaltar o Senhor, nosso Deus, tal qual o Salmo de número 131, quando Davi diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Antes fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta no seio da sua mãe. Maria é essa, irmãos, que não atribui a si um poder mais do que, de fato, ela tinha. Sua atitude também, além de engrandecimento, é de contentamento. Um grande exemplo para nós em uma geração de pessoas descontentes. Parece-me que nos dias de hoje nós estamos descontentes com tudo. Ela diz o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela não olha para fora, ela olha para dentro. E talvez seja o grande e maior exercício que nós precisamos ter no dia de hoje, irmãos, não de olhar para fora, mas de olhar para dentro de nós mesmos. E Maria tem essa postura, onde ela diz: a minha alma, que é a expressão psique, a minha alma, o meu fôlego de vida, se alegra em Deus e exulta, se enche de alegria. Não do vinho, não uma alegria forçada, mas de Deus. De Deus. Ela se alegra, então ela tem contentamento no Senhor. A alegria do crente, irmãos, é o Senhor. E a alegria da crente Maria era o Senhor. 1 Tessalonicenses 5,16. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez nos digo, alegrai-vos. Percebam que Maria aqui é uma adoradora e não um ser a ser adorado. Perceba que na sua humanidade ela está atribuindo ao Senhor tudo aquilo que ela precisa como adoradora, como alguém que está servindo. Sua atitude é de contentamento. Meu espírito se alegrou em Deus. Sua atitude é de chamá-lo de Salvador. Quando, no verso de número 47, ela diz da alegria, e ela fala: em meu Deus, meu Salvador. A expressão aqui em grego é a expressão sutérios, salvação. É esse Deus que salva. E é isso que ela está dizendo, pois é a salvação que vem de Deus. A salvação planejada por Deus passa pelo mediador Jesus Cristo, que haveria de sair do seu ventre, Salvador dos nossos pecados. Mateus capítulo 1, porque o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ela está atribuindo aquele que haveria de sair do seu ventre como o Salvador. Então Maria não é corredentora, não é mediadora e nem é intercessora nessa expressão. Mas Maria é uma mulher que está se colocando diante de Deus com um exemplo enorme para cada um de nós, para adorarmos o Senhor. Sua atitude também de reconhecer-se como serva. A partir
do verso de número 48, porque ela diz que o Senhor a contemplou na humildade da sua serva. O Senhor a contemplou na humildade da sua serva. O Senhor abençoou, o Senhor agraciou-a para ser uma serva. Perceba, irmãos, que Maria não quer nada do que hoje atribuem a ela. Ela não está buscando nada do que se atribui a ela. Ela está se colocando nessa condição de serva. Ou seja, ela não se vê como co-igual a Cristo. Ela não se vê como co-igual a Deus. Mas ela se vê como serva. Como serva. Quando nós estudamos sobre os atributos incomunicáveis de Deus, e os atributos incomunicáveis de Deus têm a ver com a sua onisciência, a sua onipotência e a sua onipresença. Deus está em todos os lugares. Deus tem poder sobre todas as coisas. E Deus sabe de todas as coisas. Nossa teologia reformada entende que são coisas que são atributos que Deus não compartilha com nenhum de nós. Deus não compartilha onipresença, Deus não compartilha onisciência, Deus não compartilha onipotência. E lembre-se, irmãos, que quando Satanás se rebelou contra Deus, foi porque ele quis os mesmos atributos de Deus para si. Ele quis ser igual a Deus. Eu também quero me assentar no trono de Deus. Ele queria tudo que Deus tinha e é. E aí ele induz um terço da milícia de anjos e se rebela contra o Senhor. E temos que estar atentos, porque, vez por outra, nós somos assediados, tentados a buscar os atributos de Deus para a nossa vida. Os atributos incomunicáveis, irmãos, não nos servem, não nos cabem, porque esses atributos incomunicáveis, vindo sobre nós, pecadores, usaremos mal. Conheça alguém e dê a ele algumas questões. Dê-lhe dinheiro, você vai saber quem ele é. Dê-lhe poder, você vai saber quem ele é. Dê-lhe fama, você vai saber quem ele é. Minimamente. Então, os atributos incomunicáveis, Deus não compartilha com ninguém. E não compartilhou esses atributos com Maria. E hoje as pessoas estão olhando para Maria como se ela fosse essa co-igual a Deus, co-igual a Cristo, sendo que o Senhor não compartilhou com ela e ela nem quis isso. E o verso 48 então fala que o Senhor contemplou na humildade da sua serva, ou seja, ela é até redundante, ela está reafirmando uma coisa e dizendo, olha, eu sou serva, eu sou doulos, e doulos e servo não têm vontade, ela se submete à vontade humildemente, o que o Senhor estabeleceu e determinar para com a minha vida, eu recebo, eu aceito, eu me submeto, eu obedeço. Então, irmãos, Maria é um grande exemplo para nós de uma mulher extremamente virtuosa e que está olhando todo aquele cenário onde coisas anormais estão acontecendo com ela, noiva de José, ouvindo anjos ministrarem ao coração dela e ao coração de José, uma mensagem que ela seria mãe do Redentor, tanta coisa estranha, difícil de imaginarmos, tudo aquilo acontecendo na cabeça de uma jovem, de uma mocinha, mas ela se coloca nessa condição de serva. Não é outra coisa, senão serva. Maria tem também a atitude de reconhecer
poder soberano de Deus sobre a sua vida. O verso 49, ele fala: porque o poderoso me fez grandes coisas. Num certo sentido, aquilo que estava acontecendo com ela seria uma coisa excelente, abençoada, quando Deus está privilegiando Maria de ser ela a mãe do Redentor. Mas, irmãos, ao mesmo tempo, Maria teve que passar por um constrangimento muito grande. Pensa você, uma jovem que não se relacionou com o seu noivo e agora a barriga começa a crescer. Hoje está normal, né? Duro isso, hein? Mas pensa lá atrás. Ela não estava casada, fica grávida, a barriga começa a crescer e agora vem um constrangimento social. No meio de uma coisa boa, tinha uma coisa difícil de ser aceita e de lidar com aquilo. Tal qual nós, irmãos, às vezes vem alguma circunstância difícil que às vezes ela vem com coisas ambíguas. Vem uma circunstância aparentemente boa, mas pode vir uma circunstância que seja também difícil de ser processada, de ser identificada. A gente vai ter que lidar com essas nuances de coisa boa e coisa ruim acontecendo. E com Maria não foi diferente. O que era uma jovem judia grávida, sem ter tido relação sexual com seu noivo. Foi por isso que o anjo Gabriel vai e fala com José: olha, não abandona. Percebam quanta sobrenaturalidade acontecendo aqui. Não a abandone. Não a deixe. Porque o que está sendo gerado, o ente santo que está sendo gerado no seu ventre, é Jesus. E José, irmãos, teve que obedecer também, tal qual Maria. Mas Maria, aqui, ela reconhece a grandiosidade do poder de Deus sobre a sua vida naquela circunstância. Queridos, nada foge do poder de Deus. Nada foge do controle de Deus sobre a vida do crente. Uma circunstância aparentemente ruim pode ser vista também como uma circunstância que Deus está usando o que é ruim para trazer um benefício e uma grande bênção posterior. Deus é esse Deus poderoso do Salmos 29, quando diz: tributai ao Senhor, filho de Deus, tributai ao Senhor glória e força. A voz do Senhor é poderosa e cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Cedro é uma madeira fortíssima. Fortíssima. Ele despedaça os cedros do Líbano. Deus quebra. Deus muda as circunstâncias difíceis. O Salmos 29 diz: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo, e o Senhor estava abençoando Maria naquela circunstância, e ela reconhece: o Senhor é poderoso, porque o poderoso me fez grandes coisas. Salmos 46, verso 3, ele também nos incita a não confiarmos em nós mesmos, quando ele diz: não confieis em príncipes, nem no Filho do Homem, em quem não há auxílio. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por auxílio e cuja esperança está no Senhor. Maria, irmãos, confiava plenamente no Senhor. Confiava naquele Deus que poderia proporcionar a ela direção diante de um momento difícil. Dessa ambiguidade, desse antagonismo, vem o ente santo, mas vem um constrangimento. O que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão dizer? Isso é muito natural. Em Atos capítulo 2, uma igreja cheia do Espírito Santo foi tida como uma igreja embriagada. Lembra-se disso? 3.000 pessoas orando ao Senhor, Deus ministrando poderosamente aos crentes que ouviam o sermão do apóstolo Pedro, o Espírito Santo vindo sobre aquelas pessoas, e sendo 9 horas da manhã,
interpretaram que estavam embriagados. Estão embriagados? E alguém tem que dizer, não estão embriagados. No meio de uma coisa boa, teve uma interpretação ruim. No meio de uma bênção grandiosa, veio uma percepção inadequada. No meio do nascimento de Jesus, constrangimento. Mas Maria não se deixa levar por isso. O Senhor é poderoso. E os Salmos, então, 46, diz isso. Não confieis em príncipes. Maria confiava no Senhor e não nela mesma. Maria reconhece a voz do Senhor por meio do anjo Gabriel, que traz uma mensagem preciosa. Para que nós entendamos, irmãos, o ministério dos anjos, Gabriel era sempre aquele que trazia mensagens. Gabriel é aquele que aparece para José, Gabriel é aquele que aparece para Maria. Em outros momentos da história bíblica ele aparece. Miguel é o anjo que sempre aparece quando tem enfrentamentos. O nome arcanjo Miguel aparece quando tem enfrentamentos. E Lúcifer, ou o sinete da perfeição, é aquele que sempre se apresenta para se opor. Satanás, o inimigo de Deus, aquele que se opõe, aquele que induz as pessoas a estar indo contra o Senhor. E nessa hora, irmãos, louvado seja o Senhor, porque Gabriel é usado pelo Senhor para trazer uma palavra de encorajamento para Maria. Hoje, se nós começarmos a ver anjos, o apóstolo Paulo diz que é maldição. Ah, estou vendo anjo. Não vê anjo não, meu irmão. Leia a palavra, busque nas Escrituras. Ver anjo hoje é maldição. O anjo Gabriel dá uma mensagem. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ou seja, ele está dizendo, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E a palavra preciosa que é dada para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também esse ente santo que há de nascer, há de ser chamado Filho de Deus. E é exatamente essa percepção que Maria, irmãos, percebe, e ela vai dizer isso através do capítulo de número 1, verso de número 50 em diante. Ela fala assim, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. E ela conclui a favor de Abraão e da sua descendência. Quem é a descendência de Abraão? São todos aqueles que receberam a mesma fé de Abraão. São todos aqueles que são chamados, tal qual Abraão, para servir o Senhor. E Maria está reconhecendo que tudo aquilo que Deus havia prometido lá atrás vai se cumprir por meio de Jesus, aquele que estava por vir através de seu ventre. Maria é essa mulher, irmãos, que traz para nós essa grande lição de reconhecimento e de dependência das verdades eternas para conduzir a sua vida. Maria reconhece a misericórdia duradoura de Deus. A sua misericórdia vai de geração em geração. A compaixão não viria dela, mas viria dele. A redenção não viria dela, mas viria dele, o ente santo. O amor maior não era o dela, o amor maior viria dele. O sacrifício
não seria feito por ela, mas o sacrifício realizado por ele. O sangue derramado não seria o sangue dela, mas seria o sangue dele. Os pregos cravados não seriam em suas mãos, mas nas mãos dele. O mediador entre Deus e os homens não seria ela, mas seria ele. A ressurreição não seria dela, mas seria dele. A promessa do Espírito Santo viria sobre ele, a partir dele, porque ele fala aos discípulos: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E Atos 2 acontece o derramamento do Espírito Santo por meio dele. A ordem de fazer discípulos, irmãos, não foi de Maria, foi de Jesus. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações. A promessa do Espírito Santo, portanto, foi dele. Não veio dela, veio dele. E Maria está reconhecendo que ela era apenas instrumento de Deus. Por isso, irmãos, entendo que não podemos ter Maria de mais e nem Maria de menos. Maria tem o seu lugar. Nem de mais e nem de menos. Tê-la de mais é atribuir a ela o que não lhe foi devido, e nem ela desejou isso. Pecadora, favorecida, aquela que achou graça, pecadora bem-aventurada, que acolheu no seu ventre o ente santo, o Filho de Deus. Hoje, nem as mulheres precisam se preocupar na ideia de, quem sabe, gerar o Messias. E nem os homens estarem com algum tipo de preocupação parecida. Porque hoje, irmãos, a grande mensagem que o Evangelho traz para nós é o novo nascimento. E esse novo nascimento é a mudança do coração. Deus não precisa de nenhum ventre mais, mas Deus precisa de corações. E Deus quer corações. Provérbios vai dizer para nós: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Deus não quer nada de nós além do nosso coração. Deus quer o seu coração. De Maria foi algo especial, o coração e o ventre. Mas de você, de mim, Deus quer o nosso coração. E se o nosso coração não for dele, o nascimento de Jesus não faz sentido para aqueles que ignoram esse pedido do Senhor. O provérbio diz isso: filho meu, me dá seu coração, dá-me o teu coração. Concluo. Maria, portanto, irmãos, nos ensina poderosamente, ela proclama as grandezas de Deus, ela experimenta a alegria, o contentamento que vem de Deus, ela reconhece a necessidade de sua salvação, ela age como serva humilde e submissa à vontade de Deus, ela reconhece o poder soberano de Deus na sua vida, ela reconhece o poder misericordioso de Deus sobre a sua vida e sobre as gerações futuras chegando até nós. E se Maria precisou quebrantar-se ao acolher Jesus no seu ventre, muito mais cada um de nós precisamos de um coração humilde e quebrantado, onde nós reconheçamos a necessidade de Jesus sobre a nossa vida. Aí o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, verso 8, 9 e 10, quando ele diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e se em teu coração creres que Deus ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da justiça, e com o coração se crê para a salvação. É por isso que Maria disse que o coração dela se alegrava em Deus, o seu Salvador. Que o Senhor nos abençoe
E que ao adentrarmos o mês de dezembro, que nos faz lembrar do nascimento de Jesus, da encarnação do Verbo, olhemos para esses exemplos que a Bíblia traz, e Maria é um grande exemplo para mim e para você de uma serva do Senhor. Ainda que ela tenha sido bem-aventurada, ela se viu como serva. Você também está sendo chamado para ser um servo, um bem-aventurado, um homem feliz, uma mulher feliz, porque tem a presença de Cristo sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe. O Espírito Santo fale ao nosso coração. Chama os presbíteros à frente, que nós estejamos conduzindo a ceia. O coral estará cantando após a ceia.